O que a revolta do Pix nos ensina? Antes que vocês me perguntem, eu tô gravando vídeo com esse gato no colo porque ele não ia deixar eu gravar de qualquer maneira aqui em cima da mesa, então tá aqui. Encerrando a semana da revolta do Pix, que marcou mais uma vitória do povo contra o governo Lula, o que fica claro é que esse completo desgoverno que nos assola tem hoje duas obsessões: controlar o bolso dos brasileiros e reprimir a nossa liberdade de expressão. Sabe por quê? Bom, aumentar imposto porque é um governo que entende que é muito mais fácil fazer um ajuste no campo da receita do que no campo da despesa. É um governo inerentemente irresponsável que enxerga o aumento de receita como o único meio de fazer o inevitável ajuste nas contas públicas, que obviamente eles, quando fazem a contragosto. É um governo gastador que acredita que gasto é vida e que aplica a lógica de isso não é gasto, é investimento a toda e qualquer despesa que atenda aos seus interesses eleitorais de curto prazo. É um governo que age como um pai de família endividado que, em vez de apertar o cinto e parar de gastar com supérfluos, manda o filho de 8 anos vender bala no sinal e a mulher se prostituir. Afinal, como bem explicou Winston Churchill, uma nação que tenta prosperar por meio de impostos é como um homem em pé dentro de um balde tentando se levantar pela alça. É óbvio que não vai dar certo. E aí entra a segunda obsessão do governo Lula: reprimir a liberdade de expressão. Hoje em dia, a imprensa perdeu sua força como intermediária da verdade, seja pelo desenvolvimento tecnológico, que oportunizou que as pessoas se comuniquem diretamente com as fontes de informação, seja mesmo pela perda de credibilidade da imprensa tradicional, pela descoberta das motivações por trás de muitos dos seus vieses. O aumento do poder orçamentário do Congresso também, se por um lado representa um desastre de orçamento e de governança das contas públicas, por outro acabou limitando a tradicional cooptação do Congresso pelo Executivo da vez, tal qual ainda se vê nos parlamentos municipais e estaduais, o que obviamente tira poder do governo federal. Some-se a isso as circunstâncias de um governo que se vê permanentemente dividido e rachado entre interesses corporativistas e utopias ideológicas, como o governo Lula, e aí realmente dá para entender por que bate o desespero. E não há um projeto de país, não há um plano para a melhoria da educação, para o melhor atendimento das necessidades da saúde, para o aumento da competitividade das nossas empresas, para que possam se inserir no mercado internacional. Não há qualquer horizonte de priorização do aumento da produtividade do trabalho do brasileiro para que a gente possa realmente ser um país mais próspero. Não há nada disso. O que há no governo do Lula é basicamente um projeto de poder pelo poder para encher os bolsos dos corruptos e satisfazer o ego delirante dos fanáticos ideológicos do PT que carregam consigo o que Friedrich Hayek chamou de arrogância fatal. A ideia inerentemente totalitária de transformar o mundo ao nosso redor por meio do uso da força do aparato estatal a partir das nossas cabecinhas iluminadas. E eu entendo de verdade o saudosismo dessa turma de esquerda que viveu os anos de ouro do petismo, nos 90 e 2000. As coisas eram muito mais simples naquela época. Bastava mandar a narrativa pronta, negociar com alguns poucos atores da grande imprensa, que, a depender do nível de absurdo e de necessidade financeira, compravam a narrativa e saíam por aí repetindo-a como se fosse notícia. Bastava, às vezes, dar uma mesadinha para a blogosfera petista, que nos primórdios da internet dava um banho de coordenação e profissionalização em qualquer organização de direita, molhar a mão de algumas poucas lideranças do Congresso, vocês devem lembrar bem do Mensalão e do Petrolão, mas para azar do PT, o mundo de hoje é muito mais complexo. Quem dera Hayek pudesse ver quão longe a dispersão do conhecimento chegou na nossa sociedade. Por fim, o que a revolta do Pix nos ensina é que o brasileiro está cansado de pagar tanto imposto e que a nossa mobilização e a nossa indignação, se bem canalizadas, geram resultados. O desafio posto agora é fazer a população parar de acreditar em políticos que propõem e votam aumentos de gastos, porque, do jeito que vamos, não tem jeito de a conta fechar. O brasileiro, a gente já sabe, odeia impostos, mas adora presentes grátis do governo. Enquanto não entendermos que não existe almoço grátis e que tudo que o governo nos dá ele precisa tirar antes de alguém, seguiremos pagando impostos escandinavos e tendo acesso a serviços públicos subsaarianos. E se tu chegou até aqui e ainda não me segue, segue aí, deixa o teu like e compartilha comigo também a tua indignação em relação a tudo que acontece nesse país.